Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã de domingo para estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos esta aula. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graça ao Teu nome por esta oportunidade nesta manhã que o Senhor tem nos concedido. Recebe nesta manhã, Senhor, a nossa gratidão. Rendemos graça ao Teu nome por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Louvamos a Ti pela vida da Tua igreja, pela vida dos Teus servos, pela vida, Senhor, do ministro desta obra, Teu servo, pastor José Pereira, a sua família e toda a membresia e todos os obreiros que compõem este ministério. Rendemos graça ao Teu nome, Te louvamos em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Bem, querido, nós estamos reunidos nesta manhã para estudarmos mais uma lição, a lição de número 4, e ela tem como tema a iluminação espiritual do crente. É o tema que nós vamos estudar nesta manhã. Nós temos como o nosso textual para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo 17. Nós temos a nossa verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Tá? Esta é a nossa verdade prática. E nós não vamos ler a leitura em classe para a gente ganhar tempo, tá? Mas quem tem a Bíblia aí pode abrir em Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, tá bom? E nós temos o nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral nesta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. É isso que nós temos como objetivo geral. E nós temos os objetivos específicos, que lemos então o primeiro: destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusa na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, expressar um exemplo de exaltação de Cristo. E nós temos como o nosso ponto central, a herança preciosa, riquezas espirituais conferida aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Tá? Então, são este o ponto central que nós temos nessa lição, nesta manhã. Nós vamos à introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição ela vai dizer o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença e ela está dividida assim: ação de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Tá? Então está aí a nossa introdução. E o nosso ponto principal, o nosso primeiro ponto, né, que é o ponto de partida para esta lição, está bem assim: a espera
a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós temos como subtópico, primeiro subtópico, ação de graças e intercessão. Paulo, ele, além de fundador dessas igrejas, ele tinha a preocupação de interceder pelos irmãos. Ele não se contia só em saber do andamento daquele trabalho, mas ele tinha a preocupação de interceder pelos irmãos. Tá? E nós destacamos algumas verdades a respeito desta intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, a primeira preocupação de Paulo era render graças ao Senhor por aqueles eleitos. Até mesmo porque Paulo, ele tinha a convicção que aquilo ali foi fruto do seu trabalho missionário. Que coisa linda, né? E como fruto do trabalho missionário dele, ele tinha prazer em estar rendendo graças ao Senhor por aqueles eleitos. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Quer dizer, todos esses elementos aqui eram motivo para Paulo render graças ao Senhor pelos irmãos. Tá bom? E ele prossegue aqui dizendo, ele ainda intercede para que seja concedido aos seus leitores. Aí aqui é do modo geral, é do modo congregacional. Tanto os leitores desta carta que ele enviou para esta igreja, como nós hoje, na atualidade. Ele já intercedia para que o Senhor nos concedesse o espírito de sabedoria e de revelação. Tá? Então, que seja a nossa oração ao Senhor, buscarmos do Senhor a sabedoria. Tá? Eu poderia abrir um parênteses aqui a respeito desta busca na sabedoria, mas nós não podemos, para não fugir aqui do assunto que nós estamos falando. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Mas então, não tem como o homem se tornar participante desta glória e nem tampouco receber esta glória se ele não tiver um ensinamento que vem do Senhor. Quando a gente fala de ensinamento que vem do Senhor, a gente se lembra de Tiago, capítulo 1 e o versículo 5. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que vem do alto. Né? E no capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é cheia de amor, ela não tem nenhuma mistura, ela é pura, é uma sabedoria pura, e nós devemos buscá-la. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Tá? Então, é algo muito interessante essas verdades aí.
ele continua falando agora da esperança da vocação. Né? Esta vocação aqui é uma vocação geral, uma vocação para todos. Essa vocação aqui, a gente lembra o primeiro chamado, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, essa vocação aqui está incluindo este primeiro chamado. Agora, dentro desse segundo chamado, aí vem o segundo chamado, né, que é o chamado específico. Aquele chamado lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres e doutores. Aí no verso 12 vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa vocação aí nós podemos dizer que é a chamada específica, né? Que é para fazer a obra do Senhor. Então, a esperança da vocação. Nesta esperança da vocação, nós encontramos aqui 3 aspectos que nós queremos destacar. Deus chamou as pessoas no passado. Segundo Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. A Bíblia vai dizer, e nos chamou, e nos vocacionou. E nos chamou, e nos vocacionou para uma santíssima salvação. O chamado no passado, a gente tem Efésios capítulo 5 e o versículo 8. Noutro tempo ereis treva, mas agora sois luz. O chamado no presente está em Coríntios capítulo 5, versículo 17, segunda carta. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E o chamado para o futuro, Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Não é? Quando ele faz promessa de uma nova morada para nós habitar. Muito bem. Então, esse primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. Tá? O segundo aspecto desta verdade, tá? A chamada abrange serviço e santificação no presente. Essa chamada, ela exige santificação e serviço para o presente. Quando a gente fala de serviço para o presente, a gente lembra de quando o Senhor disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aí é um serviço para o presente. E a santificação para o presente? Santificação está em Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, seja plenamente irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Tá? Então, isto se acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno. Quer dizer, esse chamado aqui, nesse chamado aqui, inclui a santificação, o serviço e uma vida irrepreensível na presença do Senhor e também viver em comunhão. Essa comunhão, lógico que é entre os irmãos. O terceiro aspecto, a participação gloriosa no futuro. Tá?
Que participação gloriosa no futuro é essa? João capítulo 10 e o versículo 22, ele diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Tá? Então aqui está falando de uma vida eterna com o Senhor. E essa vida eterna, ela deve ser, ela deve ser alcançada através da nossa fé e viver uma vida de esperança que o Senhor vem nos buscar. Nós temos também aqui as riquezas da sua glória. E a riqueza da glória da sua herança. Nós podemos destacar aqui o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir. Tá? Então, nestas riquezas da sua glória e da sua herança, nós destacamos o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. As bênçãos que estão preparadas para cada um de nós. Tá? Nós vamos adiante aqui agora, nós vamos para quase a conclusão já da nossa lição. Sobre a excelente grandeza e força no poder divino. Nós destacamos aqui a sobreexcelente grandeza do seu poder. Sobreexcelente é traduzido, que vem nos trazer na forma adjetiva um significado de extraordinária. Tá? Sobreexcelente, extraordinária grandeza do poder de Deus. Quando a Bíblia fala de grandeza do poder de Deus, a gente lembra de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Essa tal maneira é uma forma que nós não temos como expressá-la. Tá? Então, vem a extraordinária grandeza de Deus, depois vem o termo, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, né, que requerem força fora da medida. Tá? Então nós sabemos que Jesus Cristo, para operar essas maravilhas que ele operou, ele demonstrou uma força extraordinária, né, para que hoje nós estivéssemos aqui. O segundo subtópico vai dizer assim, ó, a força do poder divino. Tá? A força do poder divino. Na força do poder divino nós vamos ver o seguinte, a palavra operação, que é traduzida, e na sua tradução ela significa eficácia. Tá? Eficácia, poder em atividade. Segundo a expressão força, também é traduzida pela ideia de intensidade. Intensidade, que indica o poder inerente de Deus. Bom, isso aí são termos para a gente depois estudar com mais tempo, porque na verdade a hora não nos espera. E o terceiro subtópico é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, Cristo como nosso exemplo de exaltação, ele vem como a primícia dos que dormem, tá? Em seguida ele vem Cristo elevado à direita de Deus, e em terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Tá? A Bíblia diz que Deus o exaltou e colocou-lo ao seu lado. Por quê?
mediante o seu sacrifício, mediante o sacrifício dele, Deus o exaltou sobremaneira. Tá? Que Deus abençoe as nossas vidas e que tomemos o exemplo de exaltação de Cristo. Vou repetir. Cristo, a premissa dos que dormem, Cristo é elevado à direita de Deus e Cristo é exaltado sobremaneira. Tá? A Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todo principado e poder e potestade, de domínio, de todo nome que se nomeia. Tá? Então, isso significa que ele foi exaltado acima de todos, de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. É por isso que quando ele, antes de ser assunto aos céus, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, né? E a conclusão deste estudo nesta manhã em breve, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Deus abençoe a todos e que possamos absorver esta lição para a nossa edificação. Tá? Que esta lição ela possa trazer frutos para a nossa vida. Nós não podemos se estender mais porque o tempo é resumido, mas se Deus permitir, domingo nós estaremos estudando mais outra lição para a glória do nome do Senhor. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Bendito Deus, rendemos graças ao teu nome por este momento que nós passamos aqui estudando a tua palavra. E por certo, o teu Espírito, ele vai trazer a compreensão dos irmãos mais e mais a respeito da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, fique em paz, tá? E tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. E à noite, grande culto de adoração ao Senhor e também a ministração da palavra. Deus abençoe a todos.